Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Fashion, o Conexão Fashion, que é o podcast da indústria do vestuário do estado de Goiás. Hoje nós temos o tema Finanças Descomplicadas para a sua empresa, com dois experts no assunto que vão dar dicas valiosas para você implementar na sua empresa. Mas antes de tudo, vamos rodar a vinheta. Gente, ó, assunto sobre finanças, todo mundo aí tem muita coisa para falar aqui. Nós temos dois experts no assunto. Temos também o nosso presidente do Sinvest, que está aqui me acompanhando na bancada hoje. Mas antes, eu quero começar a apresentar os nossos convidados com ela, Caroline França. Ela que é formada em Direito pela Universidade Alves Faria, com MBA em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial pela FGV, possui os certificados CPA 10 e o ENCOR, que é um dos mais concorridos do mercado financeiro, e também o SFP, que é um certificado internacional de excelência em planejamento financeiro. Atua há mais de 20 anos no mercado, sendo os últimos 16 anos no mercado financeiro, com passagem por 13 anos no Banco Itaú, inclusive em todos os cargos da área comercial, e nos últimos 6 anos sendo gerente de uma das maiores regionais do Centro-Oeste. Não é isso mesmo, Carol? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar também hoje com o Gustavo de Souza Toledo, ele que é administrador pós-graduado em gestão de pequenos negócios e é o gestor estadual do programa Conexão Financeira no Sebrae Goiás. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês e fazer parte dessa mesa de profissionais tão excelentes. Muito obrigada, Gustavo. E ao meu lado eu tenho ele, né, nosso presidente do Sinvest, José Divino. Tudo bem com o senhor, presidente? Bom dia, tudo bem, Sabrina? Parabéns e obrigado por estar nos atendendo aqui, a Caroline e o Gustavo, viu, Gustavo? Sejam bem-vindos e vamos falar de um assunto muito importante, que é o lado financeiro, que é a saúde das empresas, né? Exatamente. Mas muito obrigado por vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês com a gente aqui. É um prazer. Eu que agradeço. E finanças é algo muito importante. Acho que é o coração da empresa, não é, presidente? Principalmente no nosso segmento do vestuário, que a maioria começa pela vontade de empreender, né? E todo mundo deveria fazer primeiro uma gestão financeira para ter uma saúde financeira mais longa e saber realmente o que está, da forma que está crescendo, né? E um dos motivos aqui principal desse podcast é levar essa informação, principalmente o trabalho que o Sebrae tem para as micro e pequenas empresas. Então, muito importante, sim. É muito importante. Antes de eu começar as perguntas, eu quero falar com você aí para curtir, compartilhar o nosso podcast, para que mais pessoas conheçam e fiquem aqui, ó, ligados nessas dicas maravilhosas do programa de hoje. Vamos começar hoje, então, com as mulheres, com a Carol, né, Caroline? Caroline, eu queria saber, assim, o que são as finanças empresariais e qual é o propósito, assim, principal para as empresas hoje? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, parabenizá-los por fazer esse momento de levar um pouco mais de conhecimento para o empresário que está ali na ponta, que muitas vezes não tem nem tempo de ouvir nada. O legal do podcast é que ele põe ali, vai ouvindo enquanto trabalha, e é isso. Bom, nós que agradecemos. Eu acredito que, assim, as finanças empresariais, o principal ponto é o que o José Divino já trouxe, que é o coração da empresa, né? Então, o financeiro é o coração da empresa. E, normalmente, no Brasil, começa-se assim, surgiu uma ideia de como o empresário pode produzir algo e ele vai fazendo. Lá na frente é que ele pensa no financeiro. Normalmente, quando aperta. Quando ele está sem recurso, quando ele já está, assim, atolado numa dívida ou algo nesse sentido. O certo seria o contrário. Então, deveria-se começar com uma educação financeira. Eu planejo algo que eu quero construir, eu vejo o que eu tenho de recurso, e não precisa ser recurso próprio, eu posso buscar recurso de terceiro, sim, mas até que ponto, quando, faz sentido. Então, eu acho que é um pouco disso que é a finanças empresariais. São práticas e processos que o empresário tem que ter ali na ponta para saber gerir melhor o seu dinheiro. Quando pegar dinheiro emprestado, se faz sentido, se não faz, se ele financia, se ele usa o recurso próprio. Se ele investe, controlar as suas despesas, que tudo isso também é o dinheiro. Então, eu acho que é o coração da empresa.
Isso aí. Agora eu vou estender agora o Gustavo, porque eu gostaria de saber quais são as principais tendências atuais no mercado financeiro que as pequenas e médias empresas devem estar atentas, né, para se manter competitivas. Legal, eu acho que essa pergunta é muito importante, assim, porque o que vocês já falaram, né, o presidente, Carol, já falaram, olha, o finanças é o coração da empresa. Então, nesse sentido, eu preciso cuidar do meu coração. Não é? Então, eu preciso ir ao médico, preciso saber quais as tendências das cirurgias novas do coração que existem, né? Então, quando a gente fala de modelos de pagamento, por exemplo, hoje a gente tem o Pix, né? Mas já existe o Drex, que é uma forma avançada do Pix ainda. Então, às vezes, eu vou tentar deixar fácil, né, para você que está nos ouvindo aí, mas são formas que vão vir, ou que já estão vindo, que facilitam a gestão da pequena empresa. Por exemplo, né, se eu pego um cartão de débito, por que eu pago uma taxa de 2% no cartão de débito? Por que eu pago uma taxa de 1%, 1,5% no cartão de débito? Para você que é um associado do Sinvest, por exemplo. Porque se ele está pagando débito, ele tem dinheiro aonde? Tem dinheiro no banco. Né? O cliente tem dinheiro no banco. Então, por que ele não paga com Pix e eu fico com aquele 1% para mim? Não entra o 1% ou 2% da maquininha. Então, o pagamento de débito é uma tendência a diminuir ou acabar. Porque eu posso virar e falar assim, olha, em vez de você pagar, Carol, no débito, paga para mim no Pix, que eu te dou um desconto de 0,5%, de 1%, dou desconto da maquininha, que ele vai começar a pagar no débito a partir do momento, e aí depois eu não vou precisar nem vender, dar o desconto mais, enfim. Então, essa é uma tendência. As fintechs, né, os bancos digitais, essa é uma outra tendência. Então, antes eu tinha, antes eu tinha só bancos públicos, depois eu tinha bancos públicos e bancos privados, agora eu entrei com um sistema de cooperativa, que também é uma tendência. Então, essas tendências de modernização do sistema bancário, do sistema financeiro nacional, elas precisam ser acompanhadas por nós. Então, será quanto que eu estou pagando de juros numa fintech, num limite de conta, numa conta garantida? Quanto que fica isso num banco público? Quanto que fica isso num banco privado? Quanto fica isso numa fintech? Qual a agilidade que eu tenho? O que eu realmente, no meu empreendimento, eu preciso de ter? Por exemplo, eu preciso de um grande fluxo de caixa ou de um grande limite de crédito, ou não, eu preciso de alguém que seja rápido e que um aplicativo rápido que me gere um controle financeiro. Porque quando a gente vai falar de aplicativos, por exemplo, eu não vou me alongar muito, até porque são pouco tempo, mas assim, só para deixar claro que existem ferramentas que o nosso empreendedor pode olhar e falar assim, olha, eu posso usar o Pix em vez do débito, eu posso usar uma fintech em vez de um banco, sei lá, tradicional, eu posso usar uma fintech com um banco tradicional, porque o que a gente fez, por exemplo, uma pesquisa que nós fizemos lá dentro do Sebrae, com mais de 6 mil empresas, a gente identificou que 67% dos empreendedores pesquisados, presidente, eles utilizam diariamente o aplicativo bancário. Ou seja, eles estão conectados na internet. Essa é uma tendência. Então, 67% ela vai subir para quase 100% dessas pessoas. E aí eu vou precisar entender que o meu cliente também, na hora de pagar, ele também vai estar conectado. O que eu posso ganhar com isso? Né? O que eu posso ser mais ágil com isso? Então, você tem fintechs, que são os bancos digitais, você tem o Drex, que é um novo modelo de Pix, e na verdade toda uma concentração de garantias, né, que você tem. Você tem os sistemas de cooperativa, que são importantes também, né, Cicobi, Sicredi, Cressol, enfim. Você tem as garantias, ou os fundos garantidores, né, que a gente pode falar aqui também sobre o fundo de aval do FAMP. Tudo isso são tendências, né, e existem outras várias que o empreendedor precisa ficar atento, né? Olha a importância dessas informações, né? Porque eu fico feliz de saber que quase 70% hoje estão usando os aplicativos, né? Uhum. Porque tem a minha geração aí, por exemplo, a gente tem uma rejeição um pouco à tecnologia. Uhum. Mas é importante isso. E depois, se puder, a gente fala um pouquinho do Drex aí, que eu quero entender melhor. Okay. Tá? Mas aí fica a cargo da Sabrina. Não, vamos sim. Vamos sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Carol agora. Como a volatilidade do mercado financeiro afeta a tomada de decisões estratégicas na empresa? A gente já veio dessa fala do Gustavo falando um pouco. Eu quero saber, então, essa tomada de decisões estratégicas. Legal. Volatilidade é sinônimo de incertezas. Então, quando a gente está num mercado mais volátil, isso gera incerteza para quem está na ponta, o empresário no dia a dia. E aí ele precisa ser muito estratégico. Como eu falei, antes de se montar um negócio, primeira coisa, eu preciso planejar aquilo, eu preciso ter uma estratégia por trás para que eu não fique à mercê das incertezas que possam acontecer. Pontos que eu acredito que o empresário ele precisa se preparar para um mercado volátil. E assim, gente, um adendo. O Brasil é um mercado volátil.
seja pela nossa taxa de juros, a nossa inflação, o nosso governo. Então, infelizmente, a gente vive ciclos de volatilidade. Então, o empresário tem que estar preparado para isso. Acho que a principal coisa é criar montar uma gestão de riscos. Por exemplo, se eu sou um empresário, você aí na ponta, principalmente da área do vestuário, que talvez você importe algo, a oscilação do preço do dólar impacta diretamente no seu negócio. Então, esteja preparado para isso. De que forma que eu posso me preparar? Existem mecanismos hoje no mercado financeiro para isso. Você pode fazer proteção no mercado, que a gente chama de hedge. Você pode, eventualmente, comprar dólar no mercado futuro. Existem outros termos que eu não vou me adentrar muito aqui, até para não ficar mais confuso. Mas tem como você se proteger, e para isso é legal você ter uma assessoria, que ela vai te instruir de como fazer, como buscar, né? Outro ponto, e aí é para todos, né? Taxa de juros, oscilação de taxa de juros e inflação. Isso impacta diretamente no preço do seu produto. Então, se eu vendo um produto hoje num preço X e a inflação sobe muito, o meu produto ele vai ter que ter esse ajuste de preço. Naturalmente, vai aumentar, eu posso diminuir a minha venda. É uma consequência natural. Então, como é que eu estou preparado para isso? Então, gestão de riscos, tá? Planejar investimentos. Estratégias de financiamento. Financiamento ele pode ser usado, sim, com boas estratégias. Então, o que eu tenho hoje de subsídios do governo que eu posso usar para ter taxas de juros mais baratas? O Gustavo já falou aqui sobre as fintechs, e eu sou, nesse ponto, acho que fintechs e inteligência artificial é algo que a gente ainda vai falar aqui um pouco mais à frente, mas é algo que os empresários têm que estar na ponta. Não pode ser coisa de outro mundo. Então, o que é uma fintech? É basicamente um banco que foi constituído agora, possivelmente de maneira digital, uma startup de banco. E graças a Deus que teve essa abertura no mercado financeiro. Porque com isso, hoje você é empresário, você pode abrir uma conta sem pagar taxa nenhuma. Sim. Hoje você pode ter um cartão de crédito, empresário até pessoa física, de uma forma rápida, simples, descomplicada, sem pagar anuidade. Você pode adquirir uma maquininha e aí você tem uma amplitude de empresas no mercado que oferecem maquinetas, que aí você pode muito bem negociar taxas. Um exemplo que ele trouxe excelente, por que não passar no Pix? Então, dá um desconto ou faz alguma questão comercial para que isso seja mais atraente para o seu cliente. Então, são pontos que eu acho que são estratégias que você utiliza na parte financeira do negócio. Ter gestão de liquidez é outro ponto, assim, que, infelizmente, aí é uma coisa cultural nossa, do brasileiro, não ter reservas de emergência. Passamos por um momento da pandemia que quem não tinha reservas de emergência, tanto na pessoa física quanto nas empresas, mas principalmente nas empresas, que eu falo que o que sustenta o nosso país é o empresário, sofreram muito. Então, foi aí 2 anos de lojas fechadas, fecha, reabre. Quem não tinha essa gestão de liquidez sofreu muito. Então, dá para você formar e é obrigatório, item obrigatório, ter uma reserva de emergência ou gestão de liquidez dentro do seu caixa da empresa. E avaliar ajustes de preço, que é o que eu falei. Então, se a gente tem oscilações de mercado, eu preciso, então, ajustar meu preço para estar competitivo. Então, se a inflação está subindo, que é um fato agora, eu preciso já me antever. Então, deixa eu ver para quanto eu devo colocar o meu preço para que eu continue competitivo no mercado, consiga continuar vendendo meu produto, mas, ao mesmo tempo, eu não fique fora do preço. Nossa, acho que esses são os principais pontos. Ou seja, né, Carol, quem está começando a empreender ou já iniciou o seu negócio, vê que sem o planejamento financeiro nada acontece. Exatamente. É muito importante isso. Não, e eu ia minha próxima pergunta agora para o Gustavo é sobre isso, porque dentro do Sebrae são micro e pequenos empreendedores começando o seu negócio. E qual é a importância que você vê nessa análise financeira para a tomada de decisões desse empresário? Vou voltar no coração de novo, né? Qual a importância que tem da gente acompanhar o nosso batimento cardíaco, entende? Isso. Então, assim, precisa, né? Assim, desculpa, Sabrina, mas a gente precisa acompanhar, né, a nossa saúde. E quando a gente fala de nossa saúde e em relação à empresa, a gente precisa acompanhar a saúde da empresa,
Não é isso? Você queria falar alguma coisa? Desculpa. Sim, é porque assim, o empresário, quando ele está iniciando, ele foca muito na parte de vendas, de marketing. E eu creio que dentro do Sebrae vocês também têm essa dinâmica de ter que ensinar desde o início. Então, a importância que a gente está falando aqui, junto com a fala da Carol, é que o empresário tem que entender que faz parte, você tem que começar a saber quanto que é o seu capital de giro. Pode começar hoje o negócio com R$500, sabendo administrar. Eu conheço gente... Pode começar sem nada. Sem nada, né? Que a maioria começa sem nada, Isso. no nosso segmento, né? Eu já vi uma estatística, Gustavo e Carol, de quando tem um plano de demissão voluntária, que é o PDV. As pessoas, o primeiro negócio que eles abrem, quando perdem o emprego, ou é uma lanchonete ou uma confecção. Aqui em Goiás, principalmente. Né? Um sindicato forte. E começa tudo sem planejamento. Eu fui um desses, que comecei cru de tudo, né? Você vai aprender no mercado. E apanha, e lá na frente, igual a Sabrina falou, que você descobre a importância de ter um planejamento financeiro. Sim, exatamente. Você sabe que quando você estuda sobre as startups, grande parte delas começam com... O importante é você ter a ideia, que é a semente. E aí você monta um planejamento, mas aí você busca investidores para o seu negócio. Sim. Essa é a forma mais benéfica de se começar um negócio. Se eu tenho um recurso próprio, nem é tão indicado de que você utilize todo o seu recurso próprio no negócio. Justamente. Até porque você precisa ter a gestão de liquidez que nós falamos. Então, você vai buscar pessoas que invistam no seu negócio. Então, o importante é você ter uma ideia. Tendo a ideia, saiba onde buscar recursos. E achar o investidor da certo. forma mais benéfica e achar o investidor certo. Justamente. Atrapalhei sua fala aí. Não, mas foi legal, porque uma complementa a outra, né? Uma vai complementando a outra. E assim, Carol, eu queria saber, assim, sobre essa tendência sobre esses pequenos empreendedores de crédito, linhas de crédito. Tá. Como, assim, que você tá vendo, assim, que eles podem? Porque geralmente quer começar, não tem como, quer ir no banco. Como você vê essas tendências hoje? Isso até o Gustavo já trouxe na fala inicial dele. Sim. Que eu falei, eu sou apaixonada em fintechs, eu acho que é um mercado que tem que ser muito explorado. Então, o primeiro ponto é esse. Existem alternativas no mercado? Sim. Talvez o empresário na ponta não saiba, porque infelizmente no nosso país isso é pouco divulgado, ou talvez falta mesmo de educação financeira. Mas use e abuse desses recursos, dessas oportunidades. Hoje, você pode pegar dinheiro emprestado, falando bem no linguajar simples aqui. Não é só com banco, tá? Existem também grandes fundos de investimentos hoje que emprestam dinheiro. Existem grandes famílias que montam ali um saldo, para usar um termo mais fácil de ser entendido, um fundo exclusivo ou algo nesse sentido, e que quer emprestar e que quer investir em negócios, inclusive, muitas vezes, em negócios que estão iniciando. Então, existem oportunidades. Agora, qual taxa de juros será mais benéfica para mim? Vai depender muito de que é o seu projeto. Para isso, você precisa ter um projeto. Então, você precisa saber por que você começou, o que você quer fazer, em qual ponto você está e onde você pretende chegar. Aí é a pauta do planejamento que a gente falou antes, tá? Mas eu acho que vai por aí. Então, primeiro, buscar aí as oportunidades de fintechs, buscar as oportunidades de subsídios de governo quando encaixar para isso, pauta de digitalização e usar e abusar de inteligências artificiais na linha de frente. Então, o empresário hoje que não usa disso, ele já está para trás. Então, você pode reduzir custo usando da inteligência artificial, ser mais eficiente no seu negócio e evitar erros, né? Então, hoje, você pode montar uma empresa de dentro da sua casa e já ter uma secretária que é a inteligência artificial que você coloca ali no seu chatbot, por exemplo, e usa desse benefício. Para isso, tem federações, a FIEC, Sebrae, que estão aí todos para auxiliar o empresário na ponta que talvez não saiba utilizar desses recursos. Eu acho que vai por aí. Não sei se ficou bem respondido. Inclusive, Carol, quero aproveitar aqui e falar para os nossos associados e não associados do Sinvest que nós temos um curso do ChatGPT, que é o 4, o último, né? Legal. Na FATESG, no Senai FATESG, ali no setor universitário, que qualquer um pode se inscrever para ter esse curso. Eu, pessoalmente, já fiz, já estou mais atualizado, né? Então, é muito importante. É o que a Carol falou. Se não estiver acompanhando a tecnologia hoje, fica para trás, né, Carol? Exato. Com certeza. Gustavo,
pegando essa fala da Carol e dentro do Sebrae, o que o Sebrae tem hoje para oferecer para... Eu sei, assim, créditos do governo, parcerias com outras instituições. O que o Sebrae hoje pode auxiliar? Nós temos um programa que chama-se Conexão Financeira, né? Porque por causa do Conexão Fashion. Não, tô brincando. Hoje tudo é conexão, né? Porque precisa se vocês conectar. Copiaram, já tá lá. Tá bom, né, presidente? Não fala pro Antônio Carlos, hein, presidente? Tá bom, pode deixar. Segredo. Mas esse programa tem tudo a ver com o que vocês também querem fazer, né? Conectar os vários atores, né, do ecossistema. Então, o que a gente faz dentro do programa Conexão Financeira? Nós conectamos os vários atores do ecossistema financeiro. Então, a gente fala de Tribunal de Justiça. Está dentro do ecossistema financeiro? Claro que está. Porque o Tribunal de Justiça, a gente tem uma parceria, Sebrae e Tribunal de Justiça, para renegociação de dívidas. Sabe, presidente? Então, às vezes, o senhor está com um cliente que está te devendo. Eu posso chamar esse cliente perante o Tribunal de Justiça e falar, vamos negociar? Como é que você pode me pagar? E aí a gente faz um acordo, né, com o Tribunal de Justiça. Por outro lado, você, ouvinte, né, ou que está nos assistindo agora, pode estar devendo a algum credor, e isso diminui seu score diante de uma instituição financeira. Então, você não consegue acessar crédito, porque sua nota está baixa ali, mas você pode negociar com o seu credor. Como é que ele faz isso? Ele vai até o Tribunal de Justiça e fala, olha, eu vou fazer uma proposta de pagamento aqui, eu faço uma análise do meu fluxo de caixa, eu vejo qual é o meu potencial de pagamento e vou pagar aquele meu fornecedor. Isso vai limpar o meu nome vai melhorar o meu score vai me dar um pouco mais de facilidade de acesso a crédito, eu já tenho uma elaboração dos meus fluxos de caixa, né, assim, das minhas previsões de pagamento, e aí eu posso sim dar um passo um pouco melhor. Então, o programa Conexão Financeira, ele está baseado em 3 grandes pilares. Primeiro, a educação e consultoria financeira. Então, a gente vai trabalhar com consultorias, com educação financeira, para que as empresas entendam qual é a importância de, por exemplo, você separar a pessoa física da pessoa jurídica. Olha, eu sou sócio da Carol. Ok, então eu virei sócio da Carol. A Carol presta serviços, presta contas para mim e eu presto conta para ela. Faz sentido ou não? Sim, agora, quando eu tenho uma empresa sozinho, eu sou sócio de quem? Da minha própria empresa. Eu preciso prestar conta para ela e ela precisa prestar conta para mim. Porque quando eu pego o meu dinheiro dentro da minha empresa, ou chega a minha esposa e fala assim, amor, vamos viajar? Vamos, quanto que tem aí? Vamos pegar esse dinheiro aqui que, né, deu um lucro no final do mês e a gente vai pegar ele para viajar. Então, quando eu não separo tem isso... Tem que ter segregação do exatamente. caixa. Então, assim, isso dificulta a minha gestão. Então, muitas empresas que chegam no Sebrae falam assim, Gustavo, eu não estou vendo o meu dinheiro. Eu vendo, passa pela minha conta muito dinheiro, mas eu não consigo saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. E às vezes o funcionário dele, isso é muito real, e às vezes você que está nos ouvindo pode passar por isso também, seu funcionário está ganhando mais que você. Né? Mais do que o prolabore que você tira, mais que o ganho que você tira, às vezes um funcionário está ganhando mais. E com a sua dor de cabeça lá em cima. Né? Porque a responsabilidade, a responsabilidade do empresário é muito maior do que a do funcionário. Eu falo que a pauta, isso é pauta de planejamento financeiro. A fala é, não importa o quanto eu ganho, mas sim como eu administro o que é ganho. Sim, sim. Porque o segredo do rico, o presidente sabe? O presidente sabe? Conta pra nós o segredo. Gastar menos do que ganha. Não é? Porque a gente verdade. precisa também simplificar finanças para as empresas, para elas poderem entender e falar assim, cara, como é que eu posso ganhar dinheiro gastando menos do que ganho? Né? Como é que eu posso economizar dinheiro gastando menos do que ganho? Como é que eu posso aumentar a minha renda? Claro, você vai ter que vender melhor. Então, quando a Sabrina falou de vendas, por exemplo, faz parte de finanças. Então, a gente está trabalhando vendas como o quê? Eu vou precisar de anotar 3 grandes indicadores. E se você está assistindo, tiver uma canetinha, pode anotar isso. Número de clientes. Se eu aumento o número de clientes, então, quantos clientes foram à sua loja até então? Eu vou falar de PDV, presidente, mas não é ponto, não é de demissão, não. É de ponto de venda. Então, é um bom PDV. Quantas pessoas foram no meu PDV? Quantas pessoas foram na minha loja? Quantas pessoas conhecem, me seguem no Instagram, por exemplo, para a minha empresa? Quanto mais, melhor. Agora, adianta eu ter muitos seguidores, mas que nenhum deles compram? Então, a gente vai para o segundo grande indicador, que é a taxa de conversão. Então, eu tenho muitos clientes, mas que nenhum deles compra, ou que 10% deles compram.
Você está gastando muita energia em mídia, está gastando muita energia em marketing, está gastando muita energia em divulgação. Dinheiro tá mal alocado. Mas os seus clientes não compram. Por quê? Que chegam lá no seu PDV, presidente, e aí em vários outros PDVs que a gente olha dentro nas empresas, não tem odorização, sonorização, climatização. Tá, eu chego numa empresa... não tem um sistema de gestão. Exatamente, mas assim, além disso, porque eu estou falando assim, de taxa de conversão, como é que a pessoa entra lá e quer comprar naquela empresa do Sinvest, naquela empresa que é associada ao Sinvest? Eu tenho bons produtos? Eu tenho um bom atendimento? Que às vezes eu vejo na vitrine, eu tenho um vitrinismo que é interessante, que chama atenção, que é uma forma de atrair esses clientes. Então, tudo isso vai fazer com que a taxa de conversão seja maior. De modo que, se eu tiver 100 clientes com uma taxa de conversão de 50%, e eu puder ter 70 clientes com uma taxa de conversão de 90%, é melhor eu ter só 70 clientes. Porque eu tenho menos trabalho com divulgação, com marketing, com expansão. E mais qualidade para atender os clientes que já estão comigo. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual cliente você tem VIP dentro da sua empresa? Você sabe disso? Você acompanha isso? Porque esse cliente VIP, você precisa entrar em contato com ele no mês, no próximo mês ou nesse mês. Nós estamos chegando no Natal. Nós estamos chegando na Black Friday. Nós estamos na oportunidade de você ganhar dinheiro agora. Então, é claro que o planejamento é importante. É óbvio, a gente não está tirando a importância do planejamento. Por isso que eu falei da separação da pessoa física da pessoa jurídica. Mas a gente precisa de ação agora e ação efetiva. Então, agora, eu aumentei o número de clientes, eu aumentei minha taxa de conversão, porque eu trabalhei junto em taxa de conversão. Às vezes as pessoas, presidente, pensam assim, não, eu estou vendendo pouco, então eu vou divulgar mais. Não, às vezes é taxa de conversão. Exato. Né? A Carol veio aqui, a Sabrina veio aqui, o presidente veio aqui, nenhum deles compraram. Então eu preciso chegar e falar, Carol, o que tá tem acontecendo? Aqui? O que tem de feio Diagnósticos, em mim? né? Exatamente, porque ela vai falar, Gustavo, eu não gostei, né, da qualidade do seu produto. Seu prazo de pagamento para mim é muito curto, não vou conseguir pagar. Então eu trabalho um prazo de pagamento, eu trabalho no meu atendimento, eu trabalho com esquemas de visão visual dentro da minha empresa para gerar essas vendas. Trabalho com etiqueta vermelha, por exemplo. O que é uma etiqueta vermelha? Não, eu sei que ali é promoção. Né? E joga ela lá pro fundo da minha loja, ela passa na minha loja inteirinha e deixa ela com a etiqueta vermelha lá no fundo. A cliente que conhece, ela já vou correr ali para ir nas etiquetas vermelhas comprar as promoções. Agora, é claro que as promoções, elas também são produtos que já não venderam antes. Né? É um sapato 38 de mulher, tem que ser estratégico, né? De qual produto colocar. Né? Então, assim, claro. E por último, um ticket médio. Então, você anota 3 coisas. Eu tenho um número de clientes e posso aumentar e vou acompanhar o número de clientes que venha na minha loja. Eu tenho a taxa de conversão desses clientes que vieram, quantos estão comprando, quantos não estão comprando. Vou fazer com que esse número aumente por meio do meu atendimento, da qualidade de produtos, e vou trabalhar um ticket médio também. Né? Quando a Carol vai comprar as roupas, se eu virar e falar assim, Carol, essa roupa ficou linda em você, mas esse colar vai completar. Ela vai olhar e falar assim, vou comprar esse colarzinho também. Não, e é legal vendo você falar aqui, pegou até um gancho, nós recebemos o pessoal da WebPick, né, há uns dois episódios atrás, e eles têm um software, Gustavo, que calcula tudo isso, clientes, legal. Manda para mandar mensagem para esse cliente, atualiza você não precisa ficar pensando muito. Olha a inteligência artificial e a digitalização aí. Isso, é isso que nós estamos falando. A parceria que nós fizemos com a WebPick, com a empresa paulista, que tem mais de 2.000 confecções de clientes no Brasil. E eles trouxeram um software desenvolvido, né, nesses 30 anos deles. Sim, né, 32. Eles eram confeccionistas e desenvolveram um software para a confecção. Sim. Legal. Então, a importância, porque hoje os micro e pequenos, a maioria não tem um software. Né? E é preciso ter esse software até para dar esse suporte todo que o Gustavo falou. Isso, porque o Gustavo foi falando as etapas, que lá dentro do software deles, tem como calcular. Legal. Tem como lembrar aquele cliente que compra mais. Tem como lembrar as campanhas. Atualizar sobre coleção. Então, tudo direcionado para o confeccionista do vestuário, né? De moda. Então, é muito importante. E a importância da conexão financeira que o Gustavo deixou claro, né? Que a importância, o empresariado está sabendo disso. Porque esse planejamento, a gama de oportunidades que o Sebrae oferece, né, Gustavo?
Então, uma consultoria dessa, eu creio que lá tem mais outros consultores financeiros, Sim. mas eu já até deixo a dica, procure o Gustavo. Com certeza. Que vai atender bem sua empresa. Ou o Antônio A Carol Carlos. também. Carol, você tem uma empresa, Carol, né, de finanças também, que já faz câmbio e tudo. Então, Tem. essas orientações para o empresário é muito bom. Exato, exato. Eu atuo na ponta com assessoria de investimentos. Então, aquele caixa que eu falei, tenha lá o seu caixa de liquidez na empresa, esse caixa precisa ser investido, tá? Isso é um mito que muito brasileiro ainda acredita de que eu não posso nem investir esse recurso, só vai me pagar tão pouco que eu nem vou fazer isso. Centavos importam. Então, você pode investir esse recurso. Hoje tem mecanismos no mercado que você investe com liquidez diária, pagando boas taxas, inclusive recursos que você vai usar aí com menos de 20 dias. Dá para trazer um bom retorno com isenção de IOF, por exemplo, tá? Então, assessoria de investimentos. E a outra ponta que é a assessoria financeira completa de câmbio, gestão de riscos, crédito, tomada de crédito. Então, atua aí nessa frente. Não, e eu quero lembrar que o nosso empresário, quem está em busca de uma pós-graduação, nós estamos aqui com o Senai, que está com uma pós-graduação empresarial aplicando a análise de mercados, planejamento de negócios, administração de empresas, né? Então, para você que quer saber mais sobre liderança, com a carga horária de 360 horas, 100% online, com professores qualificados, e o Senai sempre entregando, né, presidente? Ensino de qualidade e competência que a indústria já conhece. Sim, importante estar participando aí das ofertas que o Senai tem para as indústrias goianas. Excelente. Gente, eu vou chegando aqui ao mais um episódio. Passou tão rápido, né, gente? Eu confesso que eu fiquei com medo desse episódio, porque finanças, né, dá um medo, né, presidente? Falar assim, eu não entendo muito de finanças, não, mas... Tudo que entra, menos tudo que sai. Pronto. Abriu a minha cabeça assim, ó, que eu já fui pensando, você vê que a gente vai... E é isso que o empresário tem que ver, que não é um bicho de 7 cabeças, basta planejar, né? Basta procurar os profissionais certos, procurar o Sebrae para você que é micro e pequeno empreendedor. A Carol tá aqui também, eu falo Carol porque eu já tô sendo íntima, você já viu, né? Caroline, França, que está aqui também, dando dicas valiosas, né, pra gente. E o Sinvest com essas parcerias maravilhosas, né, presidente? Como os dois hoje aqui. E eu queria só agradecer vocês novamente, imensamente, por estarem aqui, né, disponibilizando o seu tempo. Mas antes, eu sempre peço para vocês deixarem uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né, e os telespectadores, porque nós estamos tanto no Spotify, estamos também no YouTube. Então, deixem aí uma mensagem, fiquem à vontade, vou começar com a Carol, depois o Gustavo, e depois o presidente para finalizar. Ok. Bom, eu acho que assim, em primeiro lugar, você que é um empresário que está na ponta, e eu não falo só na gestão da sua empresa, tá? Mas na sua gestão de vida também, gestão física ali, vou falar da parte financeira. Primeiro, pense em qual é o propósito daquilo que você está fazendo. Eu acho que sempre comece pelo qual motivo, sempre se lembre de qual motivo pelo qual você começou. Depois, faça um planejamento. Planeje onde você está, onde você quer chegar e qual a trajetória que você vai percorrer para alcançar isso. Terceiro, busque assessoria e conhecimento. Ninguém precisa descobrir o caminho das pedras sozinho. Hoje a gente tem casas que podem nos auxiliar nisso, a gente tem profissionais, né, assessores que podem nos auxiliar nisso. Seja qual for a dor que você tem, pode ter certeza que tem algum especialista que pode te auxiliar nessa frente. Use desses mecanismos. Aqui foram dicas valiosas, vocês estão de parabéns. Quero agradecer mais uma vez por participar deste momento. Que eu acho que quem está ali na ponta tem que realmente pegar um papel, uma caneta e anotar. Fico à disposição para quem queira, né, falar sobre assessoria de investimentos, assessoria das outras frentes de mercado financeiro. E espero poder voltar aqui mais vezes. Com certeza. Legal. Nós que agradecemos. Gustavo. Um recado final, pessoal. Ouçam a Carol. Ela falou sobre propósito, ela falou sobre estratégia, ou como atingir esse propósito. Ela falou sobre buscar assessoria, buscar alguém que vai te auxiliar a caminhar nessa jornada. E isso é muito importante. Eu queria dar 3 pontos também em relação às minhas dicas finais, sabe, presidente? Sim, assim, à vontade. Controle os seus custos financeiros, identifique quais são os seus custos financeiros. Né? A gente tem cliente que paga, por exemplo, R$ 5.900 de
de limite de cartão, de cartão não, de limite de crédito ali, né, dentro da conta, de limite de conta. Às vezes você tem uma conta garantida, às vezes você tem só um limite de conta e está pagando R$5.000 só de juros, presidente, em relação à operação que ele tem ali, ou do crédito que ele tem. Nesse caso, sei, uns R$60.000 de crédito, né, ou de conta ali dentro do limite de crédito dele, e ele está usando isso 30 dias. Então, controle esses custos financeiros, porque R$5.000, presidente, são 2 funcionários. Não é? Claro. Você tem mais 2 pessoas para trabalhar contigo lá, para te gerar mais receitas, né? Então, controle esses custos financeiros, identifique esses custos financeiros. Segundo, controle as suas despesas e suas receitas. Quando eu falei, Sabrina, para deixar muito simples mesmo, como é que eu vou gerir a minha finança? Tudo que entra menos tudo que sai. Sim. Vai ser igual ao meu lucro. Logo, se tudo que entra é menor do que tudo que sai, vai me deixar um prejuízo, não é? Então, a gente chama isso de demonstração de resultado do exercício, DRE. Então, analisa o seu DRE. E se você não sabe fazer isso, vá buscar um especialista, porque a Carol já te disse. Ou um especialista de investimento, ou um especialista do Sebrae, para poder te ajudar com essa consultoria também, que é gratuita, viu, presidente? Então, para todos os seus associados, a gente está oferecendo gratuitamente uma consultoria que vai falar sobre isso. Então, a gente vai falar sobre um processo de custos financeiros, quanto que a gente está perdendo para as instituições financeiras, quanto que a gente está deixando de ganhar na minha lucratividade, ou seja, qual que é meu lucro? Tudo que entra menos tudo que sai vai me dar um percentual ali de lucro. E como é que eu posso baixar custo de operação dentro da minha confecção? Né? Eu posso mexer no meu processo para que ele custe mais barato, posso mexer com inteligência artificial para ser mais assertivo nas minhas decisões. Então, estou baixando os custos e também estou aumentando vendas, que quando a gente fala de vendas, a gente está falando de finanças necessariamente. Justamente. E por último, não adianta eu ganhar um bom salário, né, se eu não tenho patrimônio. E aí a gente chama de balanço patrimonial. Então, quais são os seus direitos, aquilo que você tem, quais são os teus deveres? Porque tem muita gente que tem um lindo carro, e esse lindo carro é totalmente financiado. Então, ele tem patrimônio? Na verdade, não. Então, quando ele olha para o balanço patrimonial dentro da empresa dele, ele vai saber, olha, eu tenho tanto de estoque, mas eu tenho que pagar tanto de fornecedores. Então, se eu tenho de estoque 190 mil e se eu tenho para pagar de fornecedores 190 mil, eu não tenho estoque. Faz sentido ou não? Sim. Porque os direitos e os deveres, eles estão ali se sobrepondo. Agora, não, eu tenho um bom volume de estoque, não tenho fornecedores a pagar, porque eu diminuí, estou conseguindo fechar meu fluxo de caixa, isso gera um patrimônio líquido para a minha empresa. Né? Claro que não é tão simples assim, mas é algo para deixar um pouco mais fácil. Né? Às vezes, se você pensar dentro da sua empresa, você tem o seu salário na sua empresa, está lá no DRE. E aí você tem o patrimônio da sua empresa, a casa da sua empresa, sabe assim, o patrimônio que você ganhou com aquele trabalho. Então, você tem o balanço patrimonial. Se você tem análise clara e sabe quais são os seus custos financeiros, como é que está a sua lucratividade por meio do DRE e como que está seu balanço patrimonial, quais são os seus direitos e deveres, você consegue fazer uma gestão muito simples e muito clara dentro da sua empresa. Consegue sim aumentar seu patrimônio, consegue sim gerar mais emprego, consegue sim gerar mais renda, consegue tirar umas férias e poder gozar dessas férias e ter um propósito cumprido, que a Carol falou, para você transformar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Então, é isso que a gente acredita dentro do Sebrae. E finanças é o coração que vai pulsar e fazer isso viver. Com certeza. Muito bom, Gustavo. Agora é o presidente, faça as honras. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente a Caroline França, ao Gustavo, por estar aqui, né? E dando essas riqueza de informações e dizer ao empresariado que somos todos iguais, não importa o segmento, se é da indústria, do comércio, o sofrimento, as dores são as mesmas, né? Então, às vezes, Gustavo, a gente deixa quantas vezes nós deixamos de passar um Natal confortável, sim, a nível empresarial, para suprir a necessidade e as obrigações com nossos funcionários, com as nossas obrigações tributárias, né? Que o Brasil não é um país fácil, um custo muito alto. Nós temos um sócio majoritário aí que poderia nos ajudar mais, né? Mas, enfim, as dores do empresário são as mesmas, né? Mas não deixe de procurar uma assessoria financeira, igual está aqui esses 2 especialistas, né? Que é muito importante. Principalmente na parte do Sebrae, como disse o Gustavo, é sem custo. Então, não deixe de fazer uma
uma negociação, uma conciliação na sua dívida que você tem. Busque orientação, como é importante a participação dos especialistas na vida financeira da empresa. Mas muito obrigado a vocês e vão voltar mais vezes, com certeza. Foi um prazer. Prazer é nosso. Gente, muito obrigada novamente. Obrigada a você que nos assistiu. Gratidão por estar aí acompanhando. E nos vemos no próximo episódio do Conexão Fashion.